Olá pessoal, nós retornamos aqui com o nosso conteúdo. Hoje vamos falar de amostragem e as relações espectrais com relação à amostragem, né? Então, primeiramente, a amostragem é um processo de digitalização de um sinal analógico. Então, quando você tem um sinal gravado de voz, por exemplo, você precisa digitalizar para fazer edições, etc. Você precisa fazer a amostragem do sinal. E a amostragem, ela consiste de essa digitalização consiste basicamente de duas etapas, que é a amostragem em si, que é o que a gente vai falar sobre hoje, e a quantização do sinal. Na amostragem são obtidas amostras, ou seja, valores discretos do sinal em cada instante de tempo. Só fazer um desenho rápido aqui, para ver se fica mais óbvio. Então, ó, você tem um sinal qualquer x de t, e esse sinal ele será amostrado. Então, o que é o processo de amostragem? É você pegar amostras do sinal em instantes de tempo distintos e representá-lo a partir dessas amostras. Então, o sinal amostrado seria isso aqui. As amostras representadas ao longo do tempo. Então, você consegue representar um sinal contínuo a partir das suas amostras. Esse é o processo de amostragem. O processo de quantização seria você atribuir valores a estas amostras, valores finitos, para que você consiga lidar com esses valores. Então, quando você amostra um sinal contínuo, ele pode ter infinitos valores, né, por ser contínuo também a amplitude. Então, você atribui a essas amostras valores discretos de amplitude, e esses valores eles têm que estar em uma determinada faixa. Então, você divide a quantidade de faixas possíveis aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, e para cada uma das amostras você vai atribuir o valor mais próximo. Então, essa aqui seria essa aqui seria essa aqui seria atribuída a este valor. Por exemplo, o valor 0, 1, 1, 0 e 1, por exemplo, se você fosse colocar uma codificação. E aí você representa cada amostra por um símbolo binário, como está mostrado aqui neste gráfico. Então, aqui seriam as amostras. Então, você quantizou os valores de amplitude e representou cada amostra por um desses valores quantizados. Tá? O processo que a gente vai lidar hoje é o processo de amostragem, que é essa etapa aqui. E a gente vai ver o que isto representa do ponto de vista espectral. Bom, para a gente falar sobre a amostragem, então, e o seu espectro, a gente precisa definir o teorema da amostragem, também conhecido como teorema de Nyquist. O teorema da amostragem ele estabelece quais são as condições para que eu consiga recuperar o sinal a partir de suas amostras. Então, uma vez que você amostrou um sinal, você gostaria de reproduzir, por exemplo, em um som. Para reproduzir em um som, você precisa, em equipamento de som, você precisa recuperar o sinal a partir das amostras. Então, essa recuperação, as condições para que ela possa ser feita são estabelecidas pelo teorema de Nyquist ou teorema da amostragem, que diz o seguinte: um sinal x de t limitado em uma faixa, ou seja, o espectro de x de t tem que ser finito para que o teorema seja estabelecido. Isso quer dizer o quê? Que a transformada de Fourier do sinal ela tem que ser zero acima de uma frequência de 2πb radianos por segundo. Se b é Hz, é 2πb radianos por segundo. Então, esse sinal limitado em faixa ele pode ser reconstruído a partir das amostras se a frequência de amostragem, ou seja, a taxa com que eu tomo amostras por unidade de tempo, ela não exceder, ela tem que exceder 2B Hz. Ou seja, a taxa de amostragem tem que ser duas vezes a faixa de frequência do sinal,
largura de faixa do sinal. Ou, do ponto de vista de período, o período de amostragem tem que ser menor do que 1 sobre 2 vezes b segundos. Ou seja, aquele espaçamento tem que ser, no mínimo, 1 sobre 2b segundos. Desculpe, no máximo 1 sobre 2b segundos. Bom, para provar esse teorema, a gente vai usar um trem de pulsos, ΔTS. Então, o que é o trem de pulsos? Né? Deixa eu só aqui mostrar. Esse é o trem de pulsos, ó, de período t. Tá? Então, esse sinal aqui que está mostrado no centro, ele é um trem de pulsos e eu vou usar este sinal para representar o sinal amostrado. Então, como é que eu vou representar o sinal amostrado, que eu estou chamando aqui de x barra? Ele vai ser o sinal original multiplicado por esse trem de pulsos. Bom, o sinal original, o trem de impulsos é a somatório de impulsos deslocados, tá aqui, ó. Quando eu multiplico x por esse sinal, eu multiplico x por cada um dos impulsos deslocados. Pela propriedade da função impulso unitário, multiplicar um sinal por um impulso é a mesma coisa que pegar o sinal, o valor do sinal onde o impulso ocorre, multiplicado pelo impulso. Então, isso aqui, ó, é o meu sinal amostrado. O que é que isso aqui está dizendo? Que o sinal amostrado, idealmente, tá? A gente vai assumir que a amostragem ideal ela é tomada infinitesimalmente. Então, o sinal ideal amostrado ele é dado por impulsos deslocados a cada ts segundos, onde ts é o período de amostragem, e a área desses impulsos é proporcional ao valor da amostra do sinal naquele instante em que o impulso ocorre. Bom, como esse sinal delta de TS, que é o trem de impulsos, está mostrado aqui na figura, aqui, ó. Essa figura aqui é um trem de impulsos, é periódico de período TS. Como ele é periódico, então eu posso representar por uma série de Fourier. E a série de Fourier que representa esse impulso periódico é dado por essa expressão aqui, ó. É só a gente observar que os impulsos deslocados eles são representados por exponenciais complexas, né, do ponto de vista de transformada exponencial, desculpa, de série exponencial de Fourier. Então, as exponenciais complexas, tanto positivo quanto negativo, de frequência positiva e negativa, vão gerar um cosseno aqui. Isso é fácil de mostrar que essa série representa o trem de impulsos. Quando eu multiplico essa série, que portanto é dada por cossenos de harmônicos de ômega-s, onde ômega-s é a frequência de amostragem, quando eu multiplico esse sinal por x, que é o sinal amostrado, eu tenho que o sinal amostrado é dado por x de t multiplicado por 2 cosseno de ômega-s, x de t multiplicado por 2 cosseno de 2 ômega-s e assim por diante. Se eu tomar a transformada desse sinal aqui, vou ter, pela propriedade da linearidade, que a transformada do sinal amostrado vai ser 1 sobre ts, transformada do sinal original, mais 2 vezes a transformada do produto de x com o cosseno. Bom, a gente viu que multiplicar um sinal por um cosseno na frequência equivale a deslocar o sinal para mais e menos a componente espectral do cosseno. Então isso aqui vai ficar x de ômega-s mais, desculpe, x de ômega menos ômega-s mais x de ômega mais ômega-s. Tem um fator de meio aí na propriedade que vai ser cancelado com esse 2 aqui. Então nós teríamos o espectro de x deslocado para mais ou menos ômega-s. Aqui, novamente, ó, eu multiplico por um cosseno de 2 ômega-s, então eu vou ter o espectro de x deslocado para mais e menos 2 ômega-s e assim sucessivamente, como está mostrado aqui nesta equação. Ou seja, o espectro do sinal amostrado é nada mais do que cópias do espectro original deslocadas para múltiplos da frequência de amostragem, com um fator de escala aqui de 1 sobre ts, que é esse fator que veio da série de Fourier do trem de impulso. Bom, então eu vou mostrar o desenho aqui para ficar mais claro. Ó. Eu tenho o sinal x de t original com o espectro x de ômega limitado em faixa em b Hz ou em 2πb radianos por segundo.
Então, para que o teorema de Nyquist seja comprovado, esse critério tem que ser obedecido. O sinal tem que ter um espectro limitado em faixa. Quando eu multiplico esse sinal x de t por um trem de impulsos, eu vou ter este sinal, que são impulsos na mesma frequência do trem de impulsos, só que com área proporcional à amplitude do sinal no momento do impulso da amostragem. Isso aqui é a amostragem ideal. O que acontece com o espectro da amostragem ideal? Ele é dado por cópias do espectro original em múltiplos da frequência de amostragem, ou seja, 0, ômega-s, 2 ômega-s, 3 ômega-s, menos ômega-s, menos 2 ômega-s, menos 3 ômega-s e assim sucessivamente. Este ponto aqui, ó, em que o espectro acaba, é o espectro original, tá? Esse é o espectro do sinal amostrado, esse é o espectro original. Então você pega o espectro original e sai fazendo cópias dele a cada ômega s radianos por segundo. Ok. Então, então vamos lá. Como é que eu posso recuperar este sinal a partir das suas amostras? Se a gente observar o espectro, a gente sabe que a transformada de Fourier ela é biunívoca, ou seja, se eu tenho uma transformada, eu tenho um único sinal que tem aquela transformada. Então, se eu tiver esta transformada do sinal amostrado, como é que eu obtenho esse sinal original? Eu teria que excluir todas as componentes espectrais acima de mais e menos 2πb e multiplicar por t para obter esse sinal aqui, ó. Ou seja, se eu eliminasse todas essas componentes que não há de ômega igual a zero e multiplicar por t, eu vou ter o sinal original. Quem é que faz essa eliminação? É o filtro passa-baixas ideal. Então, o filtro passa-baixas, se eu pegar esse sinal amostrado, passar por um filtro passa-baixas ideal, cuja frequência de corte é B Hz ou 2πb radiano, que é o que está mostrado aqui na figura em pontilhado, esse filtro ele vai eliminar todas as componentes acima da frequência de corte e vai deixar passar completamente as frequências abaixo da frequência de corte. E aí eu vou ter um fator de escala só de T, né? Porque foi o fator que a gente... é o de TS, né? Que eu estou usando TS, que é o fator do período de amostragem do trem de impulso. Então, observe que se eu tiver um filtro passa-baixas ideal, eu consigo recuperar completamente o sinal a partir das amostras ideais. Mas, quando é que eu posso não conseguir recuperar isso aqui? Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Quando é que isso pode não acontecer? Então, vamos lá. Eu tenho o sinal original, que é, por exemplo, aquilo ali, aquele desenho que a gente fez ali. 2πb em ômega, isso aqui é x de ômega. Eu tenho sim, aqui é A, né, o valor máximo aqui. E aqui x barrado de ômega, que é o sinal amostrado, que vai ser o sinal replicado em múltiplos de ômega s, tá? Isso aqui vai para infinito. Então aqui seria ômega s, aqui seria 2 ômega s, aqui seria menos ômega s, aqui seria 2πb. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui seria ômega s menos 2πb, que é a largura desse comprimento aqui. Bom, o filtro passa-baixas, então, ele teria essa característica, né? Então, quando é que eu posso não recuperar completamente o sinal a partir das amostras? Se ocorrer uma coisa parecida com isso aqui, ó. Se essa frequência ômega-s ela for pequena a tal ponto, de tal maneira que esse ponto aqui, ó, passe desse ponto aqui, ou seja, se eu tiver isso aqui, ó,
se eu tiver essa característica, ou seja, a frequência de amostragem, a frequência com que eu tomei amostras do sinal foi pequena a tal ponto que esse ponto cruzou esse, isso aqui, ó, vai provocar, quando eu passar o filtro, colocar o filtro aqui, ó, o que eu gostaria de estar recuperando não vai ser mais o sinal original, vai ser o sinal com alguma interferência do espectro que foi deslocado, que está interferindo no espectro original por conta da frequência de amostragem ter sido baixa. Mas quando é que isso aqui ocorre? Isso aqui ocorre quando esse ponto passar ou encostar nesse outro ponto aqui, ó. Ou seja, deixa eu apagar aqui para fazer. Isso ocorre quando esse ponto, que é ômega-s menos 2πb, ou vamos mudar, né? Isso não ocorre se esse ponto aqui for maior ou igual a esse aqui. Se for igual, o filtro ainda ideal, o filtro consegue ainda recuperar. Então, isso não ocorre quando este ponto for maior do que este. Ou seja, quando este ponto for maior do que 4πb. Ou, do ponto de vista de frequência em Hz, for maior do que 2b Hz. Que é esse limitante aqui é chamado de critério de Nyquist. Qual é o critério de Nyquist? É o sinal original. Deixa eu só apagar aqui para fazer. Eu tenho um sinal original no tempo, né? Tem um sinal variando no tempo e eu vou tomar amostras desse sinal a cada ts segundos, que é um sinal temporal. Então eu tenho um sinal temporal e eu estou tomando amostras dele a cada ts segundos. Ou eu estou tomando tomando amostras a uma frequência de amostragem fs, que é 1 sobre ts. Se essa frequência de amostragem for suficientemente grande, quão suficientemente grande? Se ela for maior do que 2 vezes a máxima frequência do sinal, do espectro do sinal. Se isso aqui for verdade, eu consigo recuperar o sinal original a partir das amostras tomadas a cada ts segundos. Ou seja, se ts for pequeno o suficientemente, ou se fs for grande o suficientemente, eu consigo recuperar o sinal a partir das amostras com o filtro passa-baixas ideal. Então, esse é o critério de Nyquist e essa é a chamada frequência ou taxa de Nyquist. E o período de Nyquist também é chamado de intervalo de Nyquist, tá? Que é Ts igual a 1 sobre 2b. Então, com isso, o Nyquist provou que amostrar o sinal, a partir das amostras de um sinal, você pode recuperar o sinal original, contanto que essa frequência seja obedecida. Bom, como a gente já viu, a gente obteve a frequência de, a gente obteve o critério de Nyquist, né, o teorema de Nyquist, a partir de amostras ideais, ou seja, um trem de impulsos que é uma idealização, não existe na prática. Um resultado mais, digamos assim, natural é utilizar o que a gente chama de segurador de ordem zero. O que é um segurador de ordem zero? É um amostrador que ele pega o valor da amostra naquele instante e segura o valor daquela amostra. Então, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu ver se tem um desenho. Eu vou desenhar aqui. Então, deixa eu desenhar o que seria o segurador de ordem zero. Seria, ó, você tem um sinal temporal e você toma uma amostra daquele sinal
e segura aquela amostra por um instante de tempo ts. Aí você toma outra amostra daquele sinal, segura por outro instante ts. Toma outra amostra, segura por outro instante ts e assim sucessivamente. Então o sinal amostrado ele seria um trem de pulsos retangulares, em que esse sinal agora seria x barrado de t, é que seria o seu sinal amostrado. Isso é um caso mais prático. É mais provável a gente conseguir, é mais provável não, a gente consegue implementar um segurador de ordem zero, que é o Sample and Hold. É um circuito denominado Sample and Hold. Mas o que então acontece com o espectro se eu amostrar o sinal dessa forma aqui? Bom, aí a gente pode observar que esse sinal amostrado com o segurador de ordem zero, ele agora será o sinal original x multiplicado por um trem de pulsos, tá? Então, só para mostrar aqui o gráfico, ó, eu tenho esse trem de pulsos retangulares e eu vou multiplicar pelo sinal original. Então, eu tenho um sinal original, tenho a sua frequência, desculpa, o seu espectro, né, que aqui está mostrado em f, não em ômega, tá? Mas é só fazer uma adaptação do eixo de f para ômega, né, multiplicando por 2π. E eu tenho o sinal, o trem de pulsos. Quando eu multiplico este sinal por esse, eu vou ter aquele gráfico que eu mostrei, que são os pulsos quase retangulares, né? Que na verdade eles vão seguir a amplitude do sinal. Se eu tenho um pulso multiplicado por 1, a amplitude vai ficar aquele valor, né? Vai seguir a amplitude do sinal. Bom, este sinal aqui, ó, que é um trem de pulsos retangulares, ele é periódico e, portanto, tem uma série de Fourier relacionada a ele. É possível mostrar que a série de Fourier que relaciona o trem de pulso com o espectro, ele tem os coeficientes dados por sinc, né? Retangular sinc na frequência, lembra, né? Então, esses coeficientes Cn são funções sinc. Bom, isso aqui resulta em que, quando eu multiplicar o sinal de x de t por essa série, eu vou ter isso aqui. Como eu quero saber o que acontece com o espectro do sinal amostrado, eu vou tomar a transformada de Fourier do produto. Aí, como eu posso colocar x de t para dentro do somatório, ó, eu coloquei x de t para dentro do somatório, Cn é constante, então a transformada vai ficar a transformada de Fourier do produto entre x e uma exponencial complexa. Pela propriedade da transformada de Fourier, multiplicar a transformada de um sinal no tempo multiplicado por uma exponencial complexa equivale à transformada do sinal original deslocado de ωs. Ou seja, do deslocamento, aqui faltou um n em ωs, tá? Aqui também faltou um n em ωs. Ó. É nfs, tem que ser n em ωs. Então, por falha de digitação, faltou um n aqui. Bom, então, da mesma maneira, ó, o que acontece? O espectro do sinal amostrado usando um trem de pulsos, que é um sinal mais real, ela continua sendo os espectros deslocados, só que agora os espectros serão ponderados pela série de Fourier do pulso, onde esses pesos de ponderação, que são os coeficientes, eles são dados por uma função sinc. Ó. Então, se a gente desenhar esse gráfico, a gente vai ter isso aqui, ó, os coeficientes do sinal amostrado, desculpe, do trem de pulsos, ó, isso aqui são os coeficientes do trem de pulsos, que são são dados por uma função sinc. Quando eu multiplicar o trem de pulsos pelo sinal original, eu vou ter o espectro original, x de f ou x de ômega, replicado em múltiplos de fs ou de ωs, só que agora as amplitudes elas serão proporcionais à função sinc, então a amplitude vai decair com a função sinc. Mas observe que, se eu passar um filtro ideal passa-baixas aqui, eu vou continuar conseguindo obter o espectro original do sinal. Então, alterar o pulso para um pulso mais prático não invalida o critério de Nyquist, contanto que o sinal seja limitado em uma faixa de frequências, ou seja, ele tem que ser
limitado em largura de faixa. Bom, o que representa, né, esse sinal temporal, né, que eu falei da função sinc aqui e desculpe, a gente está observando o sinal na frequência, mas o que acontece temporalmente quando eu faço essa multiplicação e passo por um filtro passa-baixo? O que acontece do ponto de vista temporal com esse sinal multiplicado por um filtro passa-baixos ideal, que eu estou dizendo que eu obtenho o sinal original? Bom, para a gente observar isso, vamos lembrar que o filtro passa-baixos ideal é um filtro de interpolação, né, chamado de filtro de interpolação, e ele é uma função retangular. Tá? Esse filtro aqui, ó, filtro passa-baixo que está mostrado pelo pontilhado aqui, ele é uma função retangular em frequência. Então está aqui, ó, função retangular em frequência, e o fator de TS que é para desfazer aquela operação de 1 sobre TS no processo de amostragem. Bom, então, antes de a gente ver como se dá a função ideal, nós vamos ver uma função aproximada. Né? Se eu puder aproximar o filtro passa-baixo por um filtro não ideal, então o filtro passa-baixo é um filtro retangular. Se eu puder aproximar esse filtro, ó, como está mostrado nessa figura abaixo, por uma função sinc, né? O que acontece com o sinal recuperado temporalmente? Então, se eu aplicar o filtro não ideal, é uma função sinc, eu fiz essa transformação para B, porque na tabela transformada tem esse par com 1 sobre 2B, tem exatamente essa expressão, e aí a transformada inversa é uma função retangular da função sinc, tá? Então, quando eu pego o sinal, o que é que eu quero fazer? Eu tenho um sinal amostrado, vou passá-lo por um filtro para tentar recuperar o sinal original. Então, esse sinal amostrado vai ser convoluído com a resposta ao impulso do filtro, que é uma função retangular. Então, substituindo o sinal amostrado pela sua expressão de deslocamento de impulsos, multiplicado pela amostra do sinal, então eu posso colocar a convolução aqui para dentro, que vai ficar h de t convoluído com delta, e vai dar h de t deslocado, multiplicado por x de n. Como h é uma função retangular, então isso aqui vai ficar, ó, vários retângulos multiplicados pela amplitude do sinal. Ou seja, quando eu passo por um filtro não ideal, o meu sinal, ó, que é o sinal retangular aqui, recuperado, ele vai ser uma aproximação do sinal original, que é esse sinal contínuo. E essa aproximação será tão melhor quanto mais próximo do filtro ideal for essa função sinc. Ou seja, quanto mais próximo essa função sinc aqui, que é essa função cheia, for próximo dessa função achurada, o sinal original vai se aproximar do sinal, o sinal recuperado vai se aproximar do sinal original. Bom, para eu ter isso, que é a reconstrução ideal, então vamos ver o que acontece com a reconstrução ideal. Na reconstrução ideal, eu tenho a função retangular na frequência, né, que é aquele filtro ideal de largura de faixa 2πb, e pela tabela transformada de Fourier, isso vai dar a função sinc no tempo. Então, eu tenho o sinal amostrado, que vai ser convoluído com a resposta ao impulso do filtro ideal, que é a função sinc, e fazendo essa convolução, eu vou ter deslocamentos de H. Deslocamentos de H é deslocamentos de sinc, que é deslocamento de sinc nessa faixa Nπ, ou seja, múltiplos de Nπ. Bom, então eu tenho, ó, o sinal original ele vai ser a função sinc multiplicada pela amostra no instante do deslocamento e somas de várias funções sinc deslocadas. Então, vejamos essa função sinc aqui. Ó. Por exemplo, faça n igual a zero na função. Nessa expressão, fazer n igual a zero aqui implica em ter, para este ponto, ó, n igual a zero, eu tenho essa função aqui, que está mostrada mais superiormente aqui, essa função, no instante t igual a zero, ela vai ser o valor máximo, e o seu valor máximo vai ser igual à amostra do sinal naquele instante. Ou seja, o sinal recuperado, no instante t igual a zero, vai ser exatamente o valor da função sinc naquele ponto, que é o valor máximo.
Observe que para as outras 5, ou seja, se eu fizer n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 nessa expressão, eu tenho vários sinks deslocados. Eu tenho esse para n igual a 1, esse para n igual a 2, cada um ponderado pelo valor do sinal naquele instante. Para este valor t igual a 0, que é a primeira, para o n igual a 0, isso aqui, ó, todas as outras sinks se anulam neste ponto. Só sobra o valor máximo da função sinc deslocada naquele instante. Isso acontece para todas as sinc deslocadas. Então, para cada sinc deslocada, o valor do sinal naquele máximo será o valor da função sinc. Todas as outras se anulam nesse ponto. Então, nos instantes de amostragem, a função sinc é exatamente igual ao sinal original. E nos instantes intermediários, será que eu tenho alguma coisa diferente? Bom, aí entra a mágica do processo. A mágica é as funções sinc, em qualquer instante fora do instante de amostragem, elas vão se compor de tal maneira que a soma delas será o valor da amostra do sinal naquele instante. Então, o filtro passa-baixas ideal, através da interpolação ideal, que é chamada esse processo da função sinc, ela consegue recuperar o sinal original completamente. Este sinal, que é a soma de sincs, ele vai ser exatamente igual ao sinal original que eu quero recuperar. Então, esse é o poder da reconstrução a partir das amostras usando um filtro ideal passa-baixas. Bom, mas e quando eu não tenho o filtro ideal? Obviamente, o filtro ideal não é realizável. Por quê? Ele não obedece aos critérios de Paley-Wiener, que a gente mostrou na aula de transformada de Fourier. Portanto, ele não pode ser implementado na prática. O que fazer então? Bom, aí a gente tem que aumentar a frequência de amostragem, porque o filtro não ideal, deixa eu fazer um desenho aqui. O filtro não ideal, isso aqui seria o sinal x de t amostrado, né? Desculpa, é x de ômega que eu quero mostrar. X de ômega, que seria, por exemplo, isso aqui, ó. Sinal triangular. Isso aqui são os espectros replicados, tá? No processo de amostragem. Um filtro ideal seria um filtro dessa forma aqui, ó, né? O filtro real seria um filtro em que eu teria um decaimento suave. Deixa eu ver se eu consigo replicar aqui. Pronto. Um decaimento suave da minha transformada de Fourier. Bom, o que isso implica? Isso implica em que, para o filtro ideal, esse distanciamento aqui, ó, desse ponto para esse ponto, em que não ocorre sobreposição dos espectros, esse distanciamento ele pode ser inclusive igual, porque o filtro ideal ele desce exatamente no ponto de encosto. Mas se eu fizer isso com o filtro real, ou seja, se a frequência de amostragem for pequena de tal maneira que eu tenha isso aqui, ó, os espectros estão exatamente se encostando, o que acontece? Existe um pedaço aqui, ó, do espectro deslocado que quando eu passar o filtro preto por ele, esse pedaço vai ser recuperado assim como esse pedaço aqui, ó. Ou seja, quando eu recuperasse o sinal original, o espectro do sinal recuperado seria mais ou menos assim, ó. Aqui não, aqui como é assim. Seria alguma coisa desse tipo, que é diferente do espectro original que eu gostaria de recuperar, que seria assim, a função triangular. Então existe um termo aqui de interferência que vai fazer com que o sinal não seja igual. Então o que fazer para o caso de um filtro ideal eu não ter este problema? A gente tem então que aumentar a frequência de amostragem de tal maneira que os espectros replicados se distanciem o máximo possível para que eu não tenha essa sobreposição espectral. Ou para que o filtro não pegue nenhuma parte do espectro do sinal deslocado. Desculpa. Bom, isso é o que se pode fazer então para
que com um filtro ideal a gente consiga recuperar o sinal a partir das suas amostras. Veja que eu ainda obedeço o critério de Nyquist, eu só estou passando em muito do critério de Nyquist, ou seja, eu preciso aumentar em muito a taxa de amostragem, tá? Bom, outro problema muito comum é que os sinais práticos, que são os sinais reais que a gente trabalha, nenhum sinal real é limitado em faixa. Isso quer dizer que a faixa do sinal é infinita. O que significa isso? Então, quando eu fizer a... Deixa eu mostrar no gráfico que fica mais fácil. Então, eu tenho aqui um sinal original, real, prático, em que seu espectro tende para infinito. Ele não vai ser nulo, ou seja, ele não vai ser limitado em faixa. E a abordagem de Nyquist é que, para que funcione, para que eu consiga recuperar as amostras, o sinal a partir das amostras, o sinal tem que ser limitado em faixa. Então quer dizer que eu não posso aplicar o critério de Nyquist nos sinais reais? Não, não é bem assim. A gente tem uma saída. Bom, primeiro para falar de aliasing, né? O processo de aliasing é quando um sinal se sobrepõe a outro, como está mostrado aqui, ó. Quando eu fizesse a amostragem desse sinal original, as réplicas do espectro da corrente da amostragem, elas iriam se sobrepor nessa faixa aqui de frequência. Está vendo aqui que tem uma sobreposição? Isso acontece para todas as réplicas do espectro. O que acontece então? Se eu fosse passar um filtro passa-baixo, veja que quando eu pegasse a composição desse espectro aqui na origem e esse espectro deslocado de ômega S, por exemplo, a soma dos dois daria isso aqui. Eu estou somando tudo, né? Então o sinal amostrado ele seria dado por essa quase senoide aqui, ó. De tal maneira que quando eu passasse o filtro ideal para recuperar a partir do sinal das duas amostras, o sinal que eu recuperaria seria esse aqui, ó, que é completamente diferente do sinal original, que seria algo assim, ó. Então, eu não consigo recuperar o sinal original a partir das amostras se eu tiver um espectro não limitado. Mas então eu não posso trabalhar com sinais reais usando o processo de amostragem? Sim, eu posso. A saída é criar um filtro anti-aliasing. O que é o filtro anti-aliasing? É um filtro em que você, antes de amostrar o sinal, você recorta o espectro do filtro. Ou seja, você passa por um filtro, que pode ser ideal ou não, e esse filtro ele vai ter uma largura de faixa finita. Quando você recorta o filtro, ó, você tem o sinal original, certo? É esse aqui. Passa pelo filtro, você vai recortar e vai deixar então o sinal com uma largura de faixa finita. Agora você tem um sinal com largura de faixa finita e você pode replicar esse filtro. Deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que fica mais didático. Então, ó, você teria o filtro, você teria o sinal, né, que tem largura de faixa infinita, e você passa por um filtro anti-aliasing. Vou botar mais para cá para ficar mais simétrico. Bom, o que é que o filtro anti-aliasing vai fazer? Vai transformar este sinal num sinal assim, ó. Algo parecido com isso. Este sinal, ó, ele vai ser limitado em faixa. E agora eu posso pegar esse sinal e amostrá-lo, ou seja, tomar réplicas dele. Posso até fazer assim, ó, né? Se a frequência de amostragem for de tal maneira que esse sinal, que seria o sinal amostrado, quando eu recuperasse ele a partir de um filtro ideal, por exemplo, o que eu recuperaria, ó, seria exatamente o sinal pré-filtrado. Bom, obviamente que esse processo ele ocasiona perdas de informação, mas se a gente lembrar que eu posso fazer com que a densidade espectral de energia desse sinal que foi pré-filtrado, ele nessa faixa finita ele contém a maior parte da energia do sinal. Então a maior parte da energia do sinal pode estar contida nessa faixa e, portanto, a perda de informação vai ser
minimizada pelo processo de pré-filtragem. Então, problemas da amostragem para sinais reais, aliasing. Solução para o aliasing, a pré-filtragem ou filtro anti-aliasing. Para eliminar o processo, eu posso aplicar então o critério de Nyquist neste caso. Mostrando algumas aplicações de amostragem, né, tem a modulação dos pulsos, modulação por pulsos, que é você usar pulsos para transmitir informação de sinais através de canais de comunicação, por exemplo. Então tem três importantes aqui que a gente pode observar, seria o PAM, Pulse Amplitude Modulation, que é modulação por amplitude de pulso, em que a amplitude do pulso que você quer transmitir, ele varia de acordo com a amplitude do sinal original. A amplitude do pulso, isso, varia com a amplitude do sinal original. Então você transmite pulsos cuja amplitude é proporcional ao pulso do sinal. A amplitude do sinal. Outra técnica é a chamada PWM, né? Pulse Width Modulation, que é a modulação por largura de pulso. Então, a largura do pulso que você vai transmitir vai ser variável de acordo com a amplitude do sinal. Quanto maior a amplitude, mais largo o pulso que você vai transmitir, quanto menor a amplitude, mais curto o pulso que você vai transmitir. E a posição, né? PPM, modulação por posição do pulso. O pulso vai ter largura igual, mas a localização do pulso, de acordo com o período de amostragem, ele vai variar de acordo com a amplitude do sinal. Então, para que isso seja possível, isso aqui é usado na prática, para que isso seja possível, você tem que usar os critérios de Nyquist para que a frequência de cada dos pulsos obedeça o critério de Nyquist e você possa recuperar o sinal original a partir dos pulsos. Um outro uso é a multiplexação por divisão no tempo, que você transmite esses pulsos, mas de dois usuários ao mesmo tempo, usando multiplexação temporal. Obviamente que a taxa de amostragem vai ser duplicada, por exemplo, para 2 sinais, e você tem que considerar esse critério quando for transmitir os pulsos. Bom, e aqui a gente termina e a gente continua nos próximos vídeos, que veremos a continuidade da nossa disciplina. Então, até mais e obrigado.